O que acontece se vacinarmos toda a população? Muito se fala aqui sobre o ritmo, né, da vacinação no Brasil. E tivemos mais um projeto piloto, né? Um projeto que avalia a vacinação de toda a população de uma cidade. Estou falando da cidade de Botucatu, no interior do estado de São Paulo, que fez esse projeto de vacinar quase toda a população com doses da vacina de Oxford AstraZeneca, produzida aqui no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz. E agora nós temos um resultado apresentado. Uma queda bastante expressiva, uma queda de mais de 70% nos novos casos de transmissão por Covid-19, 6 semanas depois de iniciar a vacinação em massa contra o coronavírus. Para a gente saber mais sobre esse estudo, estamos na linha agora com imagens também para quem nos acompanha no YouTube pelo site, com o Dr. Carlos Magno Fortaleza, infectologista, professor da Faculdade de Medicina da Unesp, coordenador desse estudo com a vacina da AstraZeneca em Botucatu. Ele também é integrante do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. Dr. Carlos, obrigada pela atenção com os nossos ouvintes mais uma vez. Boa tarde, como vai? Boa tarde, Débora. Boa tarde aos ouvintes. Bom, queria que o senhor nos contasse então um pouco mais sobre esse estudo, né? De uma população de quantos habitantes, quantos conseguiram ser vacinados, quais foram os resultados observados, né? Vêm sendo observados até aqui. Nós somos um município com 150 mil habitantes e nós vacinamos 74 mil pessoas entre 18 anos, que é a idade mínima para usar a vacina da AstraZeneca, e 60 anos, a idade que não havia ainda sido vacinada, né? A partir de 60 nós já tínhamos vacinação pelo Plano Nacional. Essas pessoas foram vacinadas 90% no único dia, o dia 16 de maio, e o restante ao longo da semana subsequente, né? Nós estamos 6 semanas após a data da primeira vacinação. O que nós percebemos, né, é que já há uma diminuição importante no número de casos, no número de internações, e estamos analisando agora para ver e comprovar se estatisticamente, nessa nossa visão crua dos números que nós temos agora, que é uma visão muito otimista, ela se confirma. Até porque, doutor, estamos falando de uma vacina que tem 2 doses, né? E é importante a gente reforçar essa informação, né, de que a imunização deve ser completa apenas com a segunda aplicação. E a gente está falando apenas da primeira dose ainda aplicada nessas pessoas em Botucatu, né? Exato. Existem análises anteriores do estudo original que fez com que se registrasse a vacina da Fiocruz AstraZeneca e da Agência Europeia de Medicamentos que mostram que há já uma proteção 3 semanas após a primeira dose. No entanto, essa proteção ela não é completa até que nós tenhamos a segunda dose. Mesmo após a segunda dose, essa proteção deve ser aí por volta de 80% a 85%, o que quer dizer, principalmente, que nós estamos aqui dizendo incessantemente à população que não é momento de aglomerar, não é momento de parar de usar a máscara, não é momento de se descuidar, porque a ação da vacina também depende da somatória com todas essas outras medidas de prevenção. Quando a gente fala sobre redução apontada já nessa pesquisa, estamos falando de redução do número de casos, de registros de pessoas contaminadas e também do número de internações. Qual que é essa relação entre hospitalizados e pessoas também que tiveram sintomas da doença? Essa é uma relação que pode ser vista de 2 formas. Por um lado, é sabido que essas vacinas, elas protegem mais contra a morte e contra a internação, até do que elas protegem contra a doença leve. Por outro lado, a proteção contra a doença leve aparece antes, porque é aquela pessoa que tem a doença leve, em 1 semana ia se agravar, ia para o hospital e levaria mais tempo para ter um desfecho. Então, neste momento, nós temos diminuição tanto no número de casos como no número de internações. Eu vou te dar uma ideia aqui numérica. Nós temos aqui no hospital pelo menos 5 grandes enfermarias de Covid, sendo que 2 delas são UTIs. A enfermaria de que eu cuido é apenas uma delas.
3 semanas atrás, nós tínhamos 18 pacientes nessa enfermaria, dos quais 4 necessitando de ventilação mecânica, aguardando leitos na UTI, fazendo ventilação mecânica num ambiente inapropriado, que é o da enfermaria. Hoje, nós temos somente 6 pacientes nessa enfermaria, nenhum deles aguardando UTI. Então, isso demonstra como o impacto não foi só um impacto sobre o número de casos, mas o impacto também sobre internações. Isso que se vê na nossa enfermaria se repete nas outras enfermarias e ainda não foi visto nas UTIs, porque os pacientes em UTI eles levam muito tempo internados até se curarem. Então, é mais tempo que a gente vai ter que esperar para ver diminuir a ocupação de UTI aqui na nossa cidade. E aí, doutor, já é positivo de qualquer forma, porque a partir do momento em que a vacina ameniza os sintomas, essa transmissibilidade também fica menor, né? Exato. Embora haja pessoas com sintomas muito leves e que transmitem, o grande impacto de uma vacina é um impacto coletivo. É você dizer, por exemplo, hoje uma pessoa transmite a vacina a doença, para 2 pessoas, e depois que for vacinada, essa pessoa vai transmitir para meia pessoa, ou seja, ao invés de você ver um crescimento da doença, você vê uma diminuição, quer dizer, de cada 2 casos hoje passa a ter 1 caso amanhã. E essa diminuição contínua é que vai fazer com que a gente, em última instância, consiga controlar a pandemia. Essa diminuição da transmissão é até mais importante do que a proteção individual contra a doença. Doutor, houve algum registro de efeito colateral, de algo que tenha sido registrado aí como consequência da vacina? E outra pergunta que é encaminhada aqui por um dos nossos ouvintes em relação às pessoas que já receberam as vacinas, né, ou principalmente pelo menos a primeira dose, e mesmo assim contraíram o coronavírus. Como explicar? Pergunta aqui nosso ouvinte final, telefone 5592. Perfeito. Em primeiro lugar, sim, nós tivemos efeitos colaterais que são comuns com essa vacina, que são os efeitos de dor no corpo, uma febrinha leve durante 1, 2 dias, e que são efeitos muito menos sérios do que se adquirir Covid. Então, esses efeitos leves foram vistos, como já era esperado, já eram descritos, inclusive em bula da vacina. Quanto à segunda pergunta, nenhuma vacina protege 100%. Quando eu digo que o esperado é que com 2 doses a gente tenha uma diminuição de 80% dos casos, o que eu quero dizer é que ainda vai haver uma possibilidade de que alguns vacinados possam adoecer, mas essa possibilidade é 80% menor. Então é exatamente isso que a gente busca. Nenhuma vacina de Covid até esse momento vai promover uma proteção de 100%, mas todas essas vacinas vão reduzir em pelo menos, nós acreditamos, 80% a chance de se adquirir Covid, vai reduzir em mais que isso a chance de se internar, precisar de UTI e de morrer. Então, nós precisamos pensar nessa questão proporcional. Vai haver um ou outro caso de pessoas que adoecem apesar de ter tomado a vacina, infelizmente. Essas pessoas serão exceções e, além de ser exceções, terão, em geral, quadros mais leves. E em relação às gestantes, ainda interrompida a vacinação para as grávidas com doses da AstraZeneca, doutor? Infelizmente, sim. Nós temos, devido a um caso de efeito colateral potencialmente grave que foi registrado em uma gestante no Rio de Janeiro, houve cautelarmente a medida de não se vacinarem nem gestantes, nem as puérperas com menos de 45 dias, ou seja, aquelas mulheres que tiveram parto há menos que 45 dias, com a vacina da Fiocruz Oxford AstraZeneca. No entanto, outras vacinas podem ser administradas a essa gestante, dependendo de quanto ela estiver exposta. Então, isso depende de uma indicação formal do seu obstetra. Quero agradecer aqui a participação do Dr. Carlos Magno Fortaleza, que é infectologista, coordenador desse estudo com a vacina da AstraZeneca na cidade de Botucatu, interior de São Paulo. Ele é integrante do Centro de Contingência do Coronavírus, infectologista, professor da Faculdade de Medicina da Unesp. Obrigada pela atenção com os nossos ouvintes. Doutor, até uma próxima conversa. Muito obrigado, Débora. Até a próxima.